Oi, gente! Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm curtido a minha página, compartilhado os meus vídeos. Eu espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo para o crescimento espiritual e edificando a vida de vocês. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Gênesis, no capítulo 37, que diz assim, a partir do verso 4. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quero falar um pouco hoje para você acerca da história de José. José era o filho caçula que Jacó teve com Raquel. Ele era um jovem que foi vendido como escravo para o Egito e depois, no decorrer da sua história, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. A história de José, ela é cercada de muitas dificuldades, muitas provações, mas hoje eu não quero me ater aos sofrimentos de José. Eu quero falar para você acerca de 3 lições que nós podemos tirar da vida de José. A primeira lição é que nem sempre a vida é justa conosco. Aqui no versículo 4 diz, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José era simplesmente odiado pelos seus irmãos, simplesmente por inveja, por ciúmes, porque o seu pai amava José. Então os irmãos de José, eles odiavam tanto a José que nem mesmo conversar pacificamente José conseguia com os seus irmãos. E ele era odiado sem causa. Em toda a história de José, que José viveu na casa de seu pai, a maioria do tempo ele foi maltratado. Ele foi jogado num buraco, ele foi vendido como escravo. Ele, quando estava na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar de tê-la abusado. Ele foi preso e na prisão ele interpretou o sonho do copeiro e o copeiro se esqueceu de José. Então foi uma vida muito difícil. E isso é a primeira lição que nós podemos tirar acerca de José, que nem sempre a vida vai ser justa com você. A segunda lição que eu quero deixar para você, que nós podemos extrair da vida de José, é que nós podemos fazer as coisas certas sem importar as circunstâncias em que ela acontece. Quando José ele foi acusado de ter abusado da mulher de Potifar, mesmo assim, ele preferiu ser acusado injustamente do que ter traído seu senhor. Na prisão, ele preferiu ser fiel e ganhar a confiança do carcereiro do que agir de uma forma inadequada, quem sabe para sair mais cedo da prisão ou para ter uma pena menor. Mas não, José, ele foi justo, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu fiel ao Senhor e temente ao seu Deus. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos acerca da vida de José, que não importa as circunstâncias, nós podemos fazer as coisas certas. E a terceira coisa que nós aprendemos com José é que nós devemos esquecer algumas coisas durante a nossa vida. Nós temos que esquecer algumas coisas e temos que lembrar de outras. Uma das coisas que José esqueceu está escrita aqui no capítulo 41, no versículo 51, que diz assim, e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer do meu sofrimento e do trabalho de toda a casa de meu pai. Então as coisas ruins que José viveu, o seu passado triste de ser odiado pelos seus irmãos, de ser vendido como escravo, de ser odiado sem causa, as coisas amargas que José viveu, ele esqueceu. E a outra coisa bem interessante é que mesmo assim Deus não se esqueceu de José. E nós vemos isso na história. Aqui no capítulo 39, no versículo 23, diz assim, e o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque tudo o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, ouvintes, você que está vendo esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que você esteja passando uma situação difícil, por mais que a prova esteja doendo, por mais que você esteja quebrado, angustiado, sofrendo, Deus não se esquece de você.
Ele apenas está trabalhando no seu coração. Deus está aprimorando a obra que Ele tem na sua vida. E a outra coisa muito interessante é que José esqueceu das coisas amargas que ele viveu na casa de seu pai, de todo o seu trabalho, mas Deus não se esqueceu de José e José não se esqueceu do seu Deus. Olha aqui no capítulo 50, no versículo 25, no 24, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. Olha que tremendo. José, todos esses anos, ele guardou no seu coração as promessas que Deus tinha na vida dele. E todas as promessas que Deus prometeu a ele, Deus cumpriu, porque ele é fiel. Se esse tempo não chegou ainda na sua vida, continue como José. Primeiro, entenda que nem sempre a vida vai ser justa com você. Segundo, não importa as circunstâncias, você pode fazer a coisa certa. E terceiro, aprenda a esquecer algumas coisas e a lembrar de outras. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar a tua vida, em nome de Jesus.